Estamos iniciando mais uma aula do estudo sobre Jesus e o Evangelho à luz da psicologia espírita. E hoje vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre as parábolas. Hoje iremos falar sobre a parábola dos lavradores maus. E para iniciarmos essa aula, vamos trazer a narração que está no Evangelho segundo Mateus. Vamos acompanhar essa parábola, onde nos diz Jesus: houve um homem, pai de família, e plantou uma vinha, e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Olha quanto detalhe tem nesse trecho inicial da parábola. Houve um homem, pai de família, e plantou uma vinha. Jesus vai dar esses arquétipos, essas imagens, para que a gente possa entender e na visão da psicologia espírita. O pai de família é um arquétipo e demonstra ele responsável, maduro, alguém que está ali para auxiliar, para encaminhar, para tutelar aqueles filhos. Então plantou uma vinha. Olha o que a parábola nos diz, né? Vai fazer essa comparação de uma vinha, vai pôr um valado, ou seja, vai circundar, vai pôr um cercado, tem um limite, né? Construir um lagar. O lagar é um local onde se pisam as frutas ali, as uvas, né? Para separar a parte líquida da massa sólida. Então a terra é um depurador. A vinha e a terra, o planeta Terra. Nós somos as uvas, né? E nós estamos passando por um processo de depuração. Então, edificou uma torre, isso quer dizer que nós somos observados. Existe um plano e ordena esse processo de evolução de nós, espíritos, que estamos estagiando. Existem os benfeitores, os espíritos superiores, e ordena, não está jogado, né? E nós somos esses lavradores, nós mesmos somos os construtores da nossa própria alma, nós edificamos a nossa essência divina através das nossas ações, dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos. E aí, vamos prosseguir na parábola, e muitos recursos a parábola nos traz. Continua o Cristo nos ensinando. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Então, quando a humanidade já estava preparada para dar frutos, ou seja, quando os espíritos, nós aqui reencarnados, aqui na crosta do mundo, já tínhamos condição de compreender alguns valores espirituais, de solidariedade, de fraternidade, de compaixão, de misericórdia, de trabalho mútuo. Ele enviou espíritos amadurecidos para que pudesse ir na crosta colher esses frutos. Esse é o processo. Então, quando ali aquelas frutas já estão no ponto, é mandado lá os emissários para colher os frutos. Vamos perceber a parábola. Então, continua a parábola dizendo: e os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outros. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Então esse é um processo e aconteceu na humanidade. Quando nós estávamos já
preparados para vivermos solidariamente, fraternalmente, já entendendo, né, as leis espirituais, entendendo no sentido de já ter condição de viver. Vêm espíritos maiores, reencarnam aí para estimular esse trabalho solidário. Mas o que nós fizemos enquanto humanidade? Nós não aceitamos e aí preferimos viver em conflitos, em guerra, nas paixões muito animalizadas, nas brigas territoriais, né? na questão do poder, do duelo. E aí nós não aceitamos esses missionários que vêm nos ensinando a trabalhar solidariamente, a sermos irmãos, a ajudarmos uns aos outros. Não, nós não aceitamos esses missionários e nós acabamos, como lavradores maus, como diz a parábola, expulsando eles. Vamos prosseguir. Aí a parábola continua nos ensinando e dizendo assim: e por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Aí, nessa parte da parábola, todos nós somos filhos de Deus, né? A parábola está colocando essas figuras para a gente ter uma ideia. Os espíritos puros que já passaram por todo o processo de evolução, de depuração, né? Esses espíritos já estão integrados totalmente com o Pai, com Deus. E aí Jesus vai colocar aqui na parábola a figura do Filho, porque ele mesmo é um espírito puro, ele veio no momento certo. Alguns missionários já tinham vindo e a gente não aceitou, continuamos ali reincidindo nos erros, e ele veio pessoalmente, um espírito puro, e nós fizemos o quê? Nós o expulsamos também, nós não entendemos e não iremos assim aceitar, nós não aceitamos as suas propostas. Então nós não aceitamos a proposta do Cristo e aí arrastamos para fora da vinha, no sentido assim de matá-lo, né? Tirar fora do mundo da crosta física. Então Jesus foi crucificado. Então os lavradores somos nós que fizemos isso, a humanidade. E aí a parábola continua. Vamos continuar aqui na parábola do Evangelho de Mateus. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará eles lavradores? E Jesus faz uma indagação, né? Interroga a nossa consciência espiritual. Se nós não aceitamos esses benfeitores maiores e nos incentivam a viver como irmão, solidariamente, se nós expulsamos daí o próprio Cristo, e é um espírito puro, integrado com Deus, ele nos diz assim: quando vier o Senhor da vinha? Quem é o Senhor da vinha? Nós sabemos que é Deus. E como é que Deus vem? Deus vem exatamente no momento desse encontro que nós vamos ter com as leis. Um desses encontros é no desencarne. Quando nós desencarnamos, nós ficamos de frente conosco mesmo. E aí a vida passa em fração de segundos. O nosso corpo espiritual é bombardeado com todas essas energias que nós escondemos. Se for energias boas, o corpo vai ficando mais sublime. A densidade, a sutileza desse corpo vai ficando mais sublime. Mas se for energias degradadas, energias das paixões humanas, o nosso vaso espiritual vai ficando
mais denso, mais ligados aos prazeres do mundo. Então, quando vier o Senhor da vinha, quando Deus ordenar alguma lei maior ir para o planeta, o que acontecerá? E lá na parábola, os próprios discípulos responderam. Vamos ver intuitivamente os discípulos responderam. Eles disseram assim: disseram-lhe eles, dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores e a seu tempo lhe deem os frutos. Intuitivamente, naquele momento ali, os discípulos deram uma resposta, né? E aí nós sabemos que é assim. Ou seja, o planeta tem um tempo e nós temos a acompanhar esse tempo do planeta. Se nós, como espíritos, vamos ficando para trás no processo de evolução, nós vamos ser convidados a viver em mundos compatíveis à nossa condição evolutiva. Pois vai chegar um momento e a Terra está passando por esse processo de transformação. As colônias, que nós chamamos as cidades, os agrupamentos aí em derredor da crosta do mundo, já estão se transformando. Os agrupamentos desses espíritos já são espíritos arrependidos, onde nós chamamos assim de regeneração. São espíritos que já querem e já vivem solidariamente, já lutam contra as suas imperfeições. Logicamente, existe ainda muitas regiões de sofrimentos, muitas regiões, e nós chamamos assim de trevosas, ou seja, onde o mal predomina, onde há muita maldade, muita imposição, muito autoritarismo, mas isso ao tempo vai sendo pulverizado, vai sendo transformado. E será que nós queremos nos transformar? Porque se nós continuarmos ainda sem querer mudar, transgredindo os mesmos erros, nós vamos ficando para trás. Então, o convite é a gente acompanhar a evolução do planeta. Vamos prosseguir aí, onde a parábola irá nos dizer assim, gente. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra e os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de esquina. Portanto, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado, e será dada a uma nação que deu seus frutos. E em aí sobre esta pedra despedaciar, e aquele sobre em ela cair ficará reduzido a pó. Olha a questão aí desse trecho da parábola, e Jesus fala e a pedra, e nós rejeitamos, essa pedra é primordial. Qual foi a pedra que nós desrespeitamos e não aceitamos? E Jesus veio trazer para nós. Ele resumiu em 2 mandamentos: o respeito aos semelhantes e o respeito às leis de Deus. Então nós precisamos trabalhar o respeito com o outro, o respeito conosco mesmo, ou seja, aprender a se colocar no lugar do outro. A liberdade de consciência, de pensamento é sagrada no ser humano. A maioria dos nossos conflitos é que a gente quer impor as nossas ideias para o outro. A gente quer que o outro viva conforme a gente vive. E cada um tem a sua maneira de entender e de viver. Agora, o importante, a sabedoria que Jesus veio nos ensinar do reino de Deus, é a gente aprender a se respeitar, a viver dentro de um equilíbrio. Então ele nos diz assim, e essa pedra é muito forte. Se a gente quiser ir contra essa pedra, nós vamos nos despedaçar. E quando essa pedra aí sobre nós vamos virar pó, porque é uma lei de Deus. O respeito, o equilíbrio na convivência com o outro,
fazer para o outro, eu gostaria que fosse feito conosco. Isso e dá o equilíbrio na sociedade. Se nós começamos a quebrar as leis, a impor as coisas, a fazer o que a gente é, desrespeitando o outro, aí começa os desequilíbrios, porque aí é a lei do mais forte. E o que Jesus veio trazer não foi a lei do mais forte. Jesus veio trazer a lei do amor, do equilíbrio, do respeito. Vamos ir na parábola, onde chegamos ao final da parábola, né? E dentro desses lavradores maus, e possamos mudar esse título da parábola. E Jesus está chamando a atenção. Será que nós queremos ser esses lavradores maus, continuar sendo os lavradores maus? Porque nós precisamos, sim, lavrar, sim, o terreno da nossa alma, mas com a bondade, respeitando a todos, começando pela religião. Cada um tem uma forma de compreender Deus, de compreender as leis espirituais. Nós devemos respeitar. Cada um tem uma forma de viver a vida. Agora, o importante é nós entrarmos em harmonia, é a gente ser justo, compreensivos e um não agredir o outro. Essa é a sabedoria da vida. Então nós vamos finalizando essa aula, essa parábola dos lavradores maus, e sempre pedimos a Deus muita sabedoria, pedimos ao Cristo que nos ilumine, e até uma próxima aula. Que assim seja.